Muito bem, irmãos. Eu tomei café, mas eu sei que teve um pessoal aí que tomou suco de maracujá, né? Mas fiquem comigo, viu, irmãos? Quem perseverar até o fim será salvo, tá? Vamos lá, irmãos. Quero chamar vocês já para o texto de Atos agora, sim, no capítulo 2, versículo 42. Texto chave aqui para o nosso tempo, para os nossos dias aqui. O outro que nós abrimos foi uma preparação para nós vermos o que vai fazer surgir essa igreja. E agora no versículo 42, eu vou ler até o 47, nós vamos entender o que aquilo gerou naquela igreja. Atos 2, 42, assim diz a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. No nosso primeiro momento, a gente apresentou a diferença que o Evangelho fez na vida dessas pessoas. E agora a gente vê o que de fato gerou o Evangelho na vida deles. Aqui no versículo 42, já começa falando sobre o fato de que eles perseveravam. Então, irmãos, agora a gente vai começar a falar sobre as marcas, de fato, de uma igreja bíblica. E como, de fato, você pode identificar uma igreja bíblica. Você pode agradecer a Deus porque você está numa igreja bíblica. E como você pode lutar para que a sua igreja permaneça sendo bíblica. E para mim o que chama a atenção nesse texto, antes de falar da doutrina dos apóstolos, da comunhão, no partir do pão, é a palavra perseveravam. Essa palavra, ela aparece também no versículo 43, quando diz, diariamente perseveravam unânimes no templo. Irmãos, uma marca de uma igreja bíblica é o fato de que essa igreja tem consistência. Esses irmãos perseveram. Se fosse outra palavra que fosse utilizada, talvez faria a gente pensar em outras coisas. Mas se ele está dizendo perseverar, lembra que eu falei para você que tomou o suco de maracujá, você tem que perseverar, né? Por quê? Porque você lá tomou o seu suco de maracujá, e se eu começar a falar assim mais tranquilo, de repente, né? Você aí fica com sono. Então, eu tenho que fazer você perseverar. Por quê? Porque tem uma certa limitação. Por que é perseverar? Porque, irmãos, a igreja é sobrenatural. A igreja, o que nós fazemos na igreja é algo sobrenatural, é algo diferente, é algo que vai contra a nossa natureza pecadora. E muitas vezes, irmãos, a gente não vai ter vontade de vir para a igreja. Tem uma história que se conta que o irmão acordou de manhã e a esposa disse: amor, vamos lá para a igreja, escola bíblica dominical. No caso, a igreja lá tinha escola bíblica pela manhã.
Aí ele disse, não, mulher, hoje quero assistir o Esporte Espetacular, quero fazer uma coisa, né? Já passei a semana inteira ralando, hoje eu quero ficar em casa. Não, meu amor, vamos lá, hoje vai ser bom lá na igreja. Amor, me dê só uma razão para eu sair hoje de casa, porque tá difícil. Não tem uma razão aí para eu ir para a escola bíblica dominical. Aí a mulher dele olhou para ele e disse assim, porque você é o pastor da igreja, meu amor. Não estou dizendo que essa história é do pastor Iranildo não, viu? Fique tranquilo. Nem que foi minha, tá? É uma história que se conta, né, por aí. Mas, irmãos, eu vou falar por mim, não vou falar pelo pastor Iranildo, não. Vou falar por mim. Não é fácil ir para a igreja todas as vezes. Às vezes a vontade que tem é de fazer outra coisa mesmo. Inclusive, eu posso falar por mim, que muitas vezes, talvez, eu tivesse pensado, hoje, se eu não fosse pastor da igreja, eu ia fazer outra coisa da vida. Mas isso não pode me travar de ir para a igreja. Eu tenho que dizer, mas eu vou mesmo assim. Por que eu estou abrindo o coração para vocês? Porque eu estou sendo tão sincero aqui com vocês. Para vocês não acharem que quem prega a palavra de Deus é um super crente, uma pessoa inalcançável. Todos nós temos nossas lutas, nossas batalhas. Mas é por isso que nós devemos perseverar. É por isso que nós temos que lutar para que isso aconteça dia após dia. Porque nós precisamos perseverar. É muito comum, e isso acontece demais na igreja. É aquele irmão que chega para o pastor e diz, pastor, esse ano agora, o senhor pode contar comigo. Estamos aí terminando, né, 2019, entrando 2020. Pastor, você pau para toda obra aqui nessa igreja, viu? O senhor pode contar comigo para o que precisar. Estou aqui. Se quiser que eu venha limpar a igreja, eu venho. Jovens, evangelismo, os casais, eu não sei, eu estou aqui. Aí no outro dia ele continua empolgado. Pastor, comecei a olhar na internet aqui, seminários. Estou querendo ir para o seminário, pastor. Quero ser missionário no Afeganistão. Ele começa a pensar alto, né? Longe assim, bem longe. Eita, meu irmão, mas você sabe árabe? Não, pastor, mas eu vou aprender. Vou aprender, porque eu quero servir na obra de Deus. Aí quando vai... Ok, meu irmão, então vamos fazer o seguinte. Sábado que vem a gente vai ter evangelismo. O irmão não quer ir lá para o Afeganistão, pois vamos evangelizar aqui no Conjunto Ceará mesmo. Vamos começar assim, né? Aí marca o horário lá, digamos, 2 horas da tarde, aquele sol bem ameno de Fortaleza. Mas ele não quer ir para o Afeganistão, pois vamos fazer aqui, né? Talvez o sol daqui de Fortaleza seja até mais tranquilo do que o de lá. Aí o irmão manda uma mensagem no WhatsApp do pastor e diz, ô pastor, é porque, sabe como é, né? Trabalhei demais na semana, sábado, está meio cansado. Vamos deixar esse evangelismo aí para outro dia, né? Mas naquele outro dia ele estava tão empolgado, ele queria ir para o Afeganistão, agora ele não quer mais nem sair de casa no sábado para evangelizar. Esse irmão não perseverou. Porque a igreja, lembra que eu falei no nosso primeiro tempo aqui, na nossa primeira palestra, eu falei que as pessoas hoje estão querendo o extraordinário, o impressionante, o maior, o melhor. E a igreja, irmãos, é o arroz com feijão. Isso aqui, não tem nada de impressionante nisso aqui. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. É isso. O que faz a diferença aqui é o perseverar. Então a marca de uma igreja bíblica é que ela persevera. Domingo após domingo, semana após semana, ano após ano, ela prega o evangelho. E os irmãos chegam aqui com muita vontade, com pouca vontade. Ah, pastor, mas eu estou meio cansado, mas eu vou porque Deus manda e tem que ir. Pois é, meu irmão, você vai ver
que muitas vezes, aquele dia que a gente não queria ir para a igreja, mas a gente vai mesmo assim, é aquele dia que Deus fala conosco com a sua palavra, é aquele dia que vem o consolo e o conforto da palavra de algum irmão, que chega para você e fala aquilo que você precisava ouvir. É aquele dia que você é encorajado, que você é encorajada de alguma forma, porque você perseverou. Porque é muito fácil você querer sair para a igreja quando está tudo bem, quando você está empolgado, quando você tem, sei lá o que, hoje o pessoal fica falando dessa unção que eu ainda não entendi o que é, né? Estou na unção. Ainda não entendi o que é essa tal de unção que as pessoas falam, porque unção na Bíblia não é esse poder, essa grandiosidade, simplesmente alguém que é chamado para fazer alguma coisa, há uma cerimônia para que ela seja enviada para fazer alguma coisa. Não, irmãos, a igreja é o lugar onde você persevera, em que você sai da sua casa e decide servir ao Senhor nela, mesmo quando você não vê frutos, mesmo quando você vê que as coisas não estão caminhando como você esperava. E eu vou dizer para você, mesmo quando você é decepcionado por alguém, porque a igreja, de alguma forma, na igreja você vai ter decepções, porque adivinha, todos nós somos pecadores. Aí você acha que vai ter um grupo de pessoas do qual você vai fazer parte, e ninguém vai decepcionar você, e que você não vai decepcionar ninguém. É claro que isso vai acontecer. Ah, mas eu estou decepcionado com aquela igreja, eu vou atrás de outra igreja. Lá você vai decepcionar gente e vai ter gente que vai decepcionar você também. Aí você vai sentir isso e vai para uma outra igreja. Aí a gente vê às vezes irmãos que vão pulando de igreja em igreja. Porque ele tem problema em uma, tem problema em outra, tem problema em outra. E ele nunca para em uma igreja. Estou falando de igreja séria, não estou dizendo um irmão que sai de uma igreja ruim para ir para uma igreja boa, não. Estou falando de um que fica procurando igreja porque ele teve um problema aqui, teve um problema ali e não persevera. Irmãos, a diferença aqui em Atos 2 é o perseverar. Essa palavra, inclusive, é a que dá a força para todo o restante. A chave de Atos 2, 42 é perseverar. Dessa palavra decorrem todas as outras. Se você não perseverar na igreja, no serviço, mas eu não quero mais servir naquele ministério. Por quê? Não, porque me decepcionaram. E o perseverar, onde é que está? E você servir apesar da situação. Já pensou se Deus não perseverasse? Se Jesus Cristo não perseverasse na sua missão? Se ele se impressionasse com a nossa incapacidade de obedecer? Você acha que o Senhor Jesus Cristo não achou ruim muita coisa que acontecia? Ele fala, ó geração pervertida e corrupta, está lá. Cristo, ele percebe que essa geração, ela está perdida. Ele sofre. Até quanto vos sofrerei? O Senhor Jesus Cristo fala. Aí você imagina se Jesus Cristo tivesse desistido da sua missão. É claro que ele não ia desistir, mas eu estou falando em termos de se ele visse a dificuldade que é tratar com gente. E você pode pensar que é difícil tratar com gente. Imagine o Senhor Jesus Cristo sendo santo. 100% santo. Mas Cristo perseverou na sua missão. Às vezes você, por uma pequena decepção que você teve na igreja, aí você já quer largar o ministério, já quer largar o serviço, já quer largar aquele projeto. Por quê? Porque eu tive uma decepção. Irmãos, a igreja não é um evento. Nós aqui estamos em um evento maravilhoso, graças a Deus, mas não é o que acontece toda semana aqui. Isso aqui é algo diferente. E é bom que haja coisas assim.
Só que existem lugares em que se requer que todos os domingos seja um grande evento. Uma coisa impressionante, em que o mover de Deus vai estar ali, que vai ser algo extraordinário. Você não entendeu nada. Essa igreja é uma igreja comum. É uma igreja normal. Sabe o que acontece lá? Sabe o que há de extraordinário nessa igreja? É que eles perseveravam. E isso é cada vez mais raro hoje. Eu estava ouvindo umas pregações sobre esse texto e eu achei bem interessante uma colocação do pastor John MacArthur, que disse que, na verdade, hoje nós temos tudo ao nosso alcance do jeito que a gente quer. Então a gente assiste o filme que a gente quer no Netflix, a série que a gente quer lá no outro streaming de vídeo que você tenha, não sei. Você assiste o jogo que você quiser, você tem tudo, se chama hoje on demand, né? É do jeito que você quer. Na hora que você quer. Você pega o seu celular e você vê o que você quer. E às vezes, esse sentimento é trazido para a igreja. E eu quero uma igreja do jeito que eu quero. É uma igreja que não me cobre tanto quanto eu acho que é demais. É uma igreja que tem um louvor do jeito que eu quero. Sabe aquela história que a pessoa diz assim: eu fui para a igreja, mas eu não gostei muito do louvor, porque estava meio assim morto. Eu sinto muito, meu irmão, mas o louvor não foi para você, não. O louvor foi para Cristo. Quem tem que gostar é Ele, não é você, não. Não é eu, não sou eu. É Cristo. Lá em Apocalipse, quem está no centro da adoração, aí tem lá os 24 anciãos, os anjos, aquela coisa maravilhosa. E no centro está o Cordeiro. Quem tem que ser adorado é o Cordeiro, é o Senhor Jesus Cristo. E aí nós, às vezes, queremos estar no centro. E quando essa igreja não obedece àquilo que eu tanto gostaria que ela fosse, o que eu faço? Eu descarto. Eu vou para uma outra igreja. Eu vou para um outro lugar. Eu deixo de curtir deixo de seguir aquela igreja e vou seguir uma outra igreja que eu quero, que é melhor para mim. Perseveravam. Eles perseveravam. O que há de extraordinário nessa igreja é que eles perseveravam. Para que nós sejamos uma igreja bíblica, nós precisamos perseverar. E a palavra perseverar já nos faz entender que vai ser difícil, que vai ser complexo, que muitas vezes nós vamos querer desistir, mas nós precisamos perseverar. E no que esses irmãos perseveravam? Na doutrina dos apóstolos. Uma outra marca de uma igreja bíblica, além do fato de que ela é consistente, é que ela tem o ensino da palavra de Deus. E mais uma vez, ela precisa perseverar no ensino da palavra de Deus. Irmãos, é interessante o fato de que esse ensino é o ensino dos apóstolos. Mas aí você pensa, né? E os apóstolos da atualidade, né? O que a gente faz com eles? Tem duas frases sobre isso, né? A primeira é que apóstolo bom é apóstolo morto. Talvez você já tenha ouvido isso. O melhor apóstolo que tem é o apóstolo que já morreu. Foram aqueles lá da época da igreja primitiva. E uma outra forma de saber se o apóstolo é verdadeiro é ver se ele está respirando. Chega perto dele, se ele estiver respirando, é falso apóstolo. Apóstolo bom é apóstolo morto. Não é assim? O ensino é o ensino dos apóstolos da igreja primitiva. Os 12. E nós precisamos perseverar nesse ensino. Vai ser difícil, porque o ensino da palavra de Deus, como eu já falei, ele nos confronta, ele nos chama a fazer aquilo que a gente não quer, mas nós precisamos perseverar. A palavra de Deus precisa ser pregada.
sem ênfase numa grande experiência, algo impressionante que Deus vai fazer, porque só vamos funcionar se Deus fizer o grande mover dele. E às vezes o mover de Deus está na palavra dele sendo pregado. Vou dar um exemplo para vocês. Eu lembro de um casal, uma época que eu pastoreei uma outra igreja. Aí eles disseram para mim que eles iam, quando eles estavam pensando para qual igreja eles iam, aí eles começaram a ir para 2 igrejas. A igreja onde eu era pastor e uma outra igreja. Aí eles disseram exatamente isso. Pastor, era assim. Quando a gente queria ouvir a palavra, aí a gente vinha aqui para a sua igreja. Mas quando a gente queria assim, a experiência mesmo, fogo, aí a gente ia para uma outra igreja. Aí disseram lá a outra igreja para onde eles iam. Aí eles iam, todo domingo eles iam para a igreja da palavra e para a igreja da experiência, né? Para a igreja da palavra e para a igreja da experiência. Graças a Deus, eles deixaram lá a igreja da experiência e ficaram na igreja da palavra. Deus seja louvado por isso. Mas é isso. Às vezes as pessoas estão procurando uma grande experiência, algo impressionante que vai acontecer. Onde é que Deus está? Onde é que está o mover de Deus? Está onde tem uma grande experiência, uma grande unção, como eu disse, seja lá o que isso signifique, né? Algo impressionante que está acontecendo, aí eu vou para lá, porque o mover de Deus está lá. Não, irmãos. A igreja bíblica é uma igreja que persevera no ensino da palavra. Na doutrina, eu estou falando de ensino porque a palavra doutrina basicamente significa ensino. É a pregação. O que é que nós precisamos para a nossa vida? Foco no ensino e na pregação. Ah, mas lá naquela igreja é só palavra. Então, graças a Deus, meu irmão. Não, mas eu queria sim algo mais. Mais o quê? Não, sim, algo mais. Estou falando assim porque eu lembro de uma outra pessoa que chegou para mim. Esse já não estava gostando muito da nossa igreja. Aí ele, de vez em quando, ia para uma outra igreja, porque ele... Aí eu... Mas o que é, irmão? O que tem... Não, é porque tem um... Eu não sabia explicar, né? Mas é algo assim que tem lá, pastor. Quando a gente chega lá e tem um... Ele não sabe nem explicar. Por quê? Porque não tem palavra, tem só esse troço aí que se passa ali. Não, irmãos. É perseverar na doutrina, no ensino. E permita você como igreja, e agora eu vou falar para vocês, membros da igreja, vocês precisam pensar em como a igreja pode ser ainda mais discipuladora, ainda mais aquela que ensina, ainda mais aquela que prega a palavra. Então preze e valorize o seu pastor para que ele continue sendo um homem que prega e que ensina a palavra. Para que ele continue fazendo isso. Porque tem igreja que gostaria que o pastor fosse um gerente, um animador. Então o pastor, ele é bom. O que ele faz? Não, ele bota a gente para cima. Melhor ir para um pula-pula, né? Para botar você para cima. O pastor precisa pregar a palavra, meu irmão. Não, mas o pastor, ele é um bom gerente, administrador e tudo. Certo? E a palavra? Você precisa se preocupar que a sua igreja pregue a palavra. E honrar e prezar o seu pastor, os seus mestres, para que eles continuem pregando a palavra. Abençoando para que ele possa estudar a palavra e trazer uma melhor mensagem. Abençoando com livros, abençoando com ensino, com possibilidades para que ele consiga continuar pregando a palavra. É isso. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. O próximo ponto nos mostra que a marca de uma igreja bíblica, além de ter consistência, além de ter ensino, é uma igreja que tem comunhão. O texto diz que eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu acabei unindo essa ideia de comunhão com o partir do pão
E eu vou explicar a vocês o porquê disso. Irmãos, a palavra comunhão, ela significa dividir. Dividir. A ideia originalmente é essa, dividir. O verbo, o substantivo lá, é a ideia de dividir, divisão. Inclusive a gente vai falar mais sobre isso amanhã. Mas basicamente, uma igreja que preza pela palavra de Deus, uma igreja bíblica é uma igreja que divide, que tem a sua comunhão. E às vezes, irmãos, no meio do nosso lidar, dos nossos relacionamentos na igreja, como eu falei antes, a gente se decepciona. Como eu falei antes, às vezes a gente cansa da igreja, porque tem aquelas pessoas. Irmãos, nós precisamos perseverar nisso aqui, na comunhão, na união das pessoas. E sabe por que eu juntei o partir do pão? Porque a Escritura também nos afirma que nós precisamos estar em comunhão uns com os outros para podermos cear, para podermos estar diante da mesa do Senhor Jesus Cristo. Então uma igreja precisa perseverar na comunhão. Isso significa aquele problema lá que você tem com o irmão, com a irmã. Que se a irmã vem lá por aquele lado ali, aí você já tenta achar uma saída por aqui, né, que é para não cruzar. Eu vou ter que falar com ela, eu não quero, porque isso e aquilo outro. Irmãos, a gente precisa perseverar na comunhão. Tratar os nossos problemas, tratar as nossas dificuldades, porque seria muito bom dizer aqui, irmãos, a gente precisa perseverar na comunhão. Venham mais para a igreja, se unam aqui, vamos fazer reunião, programação, a igreja junta. E às vezes a gente pode confundir os eventos da igreja com a comunhão. De fato, os eventos muitas vezes possibilitam a comunhão. Só que a comunhão vai além disso, é mais profunda do que isso. É você saber que o irmão está precisando de ajuda e você vai lá e ajuda. Ah, pastor, mas eu estou sem dinheiro para ajudar o irmão. Geralmente o irmão está precisando de dinheiro. Aí, irmão, você pode orar por ele. Às vezes não é problema de dinheiro não, viu, irmãos? Às vezes alguém está precisando é que você ouça. Porque tem algo que a gente tem, que a gente tem e pode dar para as pessoas, é o nosso tempo, a nossa atenção, é ouvir. Ouvir. Tem gente que precisa ser ouvido. Às vezes a pessoa precisa que você sente com ela durante 1 hora e ela precisa dizer o que está sentindo. E ela pode dizer para você, muito obrigado. Mas meu irmão, não falei nada ainda. Não, mas muito obrigado, já fez muito bem. Por quê? Porque você foi lá e ouviu. É ajudar. A comunhão é dividir. Então eu vou dividir as cargas, eu vou dividir as dificuldades. Eu vou lutar com o irmão, eu vou chorar com ele que está chorando, vou me alegrar com ele que está alegre. Comunhão é isso aí. E no partir do pão, eu só posso ter comunhão se eu tenho meus problemas resolvidos com os irmãos. Às vezes, como eu falei, esse irmão que fica pulando de igreja em igreja, problemas com vários e vários irmãos, ele não tratou um problema, um conflito. Irmãos, na igreja vai ter conflito, nós somos pecadores. É por isso que precisa perseverar. É por isso que o evangelho precisa estar presente na igreja para resolver os conflitos. Os conflitos entre os irmãos que vão se decepcionar uns aos outros. Ah, mas foi... É porque, pastor, o senhor está falando isso aí, é porque o senhor não ouviu o que eu ouvi. Aquele irmão foi pesado comigo. Eu acredito, irmão. Eu já ouvi muita coisa que eu não gostaria de ouvir também. E a minha vontade era de simplesmente dizer... Ó, meu irmão, Deus lhe abençoe, mas nessa igreja eu não volto. Mas eu lembro que eu sou o pastor, né? Tem que voltar de todo jeito. Não, irmãos, não é por isso não. É porque nós temos que perseverar, sabe por quê? Porque vai ter um dia que eu vou decepcionar você. Talvez não você, porque eu não sou pastor aqui, né? Mas eu vou decepcionar aqueles que estão perto de mim. E eu vou precisar pedir perdão. Eu vou precisar confessar o meu pecado. Eu vou precisar dizer, meu irmão, me perdoe.
Eu não gostaria de ter ferido você, mas eu agi errado. Me perdoe. Não dá, irmãos, para a gente ficar tomando a ceia cheio de problema para resolver. Problema para resolver com a esposa, problema para resolver com os filhos, com os pais, problema para resolver com os irmãos. E a gente continua tomando a ceia. Irmãos, Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, que alguns estavam doentes e alguns já tinham morrido. Porque estavam tomando a ceia indignamente. Às vezes a gente não leva isso a sério não, viu? Mas está lá. Tomar indignamente, aí você pensa, está num pecado seríssimo. Também, mas também não ter resolvido os próprios problemas. A gente às vezes anda cheio de pontas soltas. Cheio de gente que a gente poderia ter tratado os nossos problemas. Irmãos, tratar o problema é chegar para o irmão e dizer, me perdoe. Ou chegar para o irmão e dizer, meu irmão, você me magoou. Por isso. Ah, pastor, mas vai dar muito trabalho. Qual foi a palavra que eu li? Perseveravam. Eu estou falando perseveravam tantas vezes, para que você entenda que isso tudo dá trabalho. Se fosse fácil, irmãos, a gente mudava o nome de igreja, botava clube social, botava outro nome aí. Mas igreja é para perseverar. Porque aqui a gente trata os nossos problemas, as nossas dificuldades. Aqui é o lugar de fazer isso. Lá fora, já basta o mundo lá fora que trata os seus problemas como quem coloca debaixo do tapete. Ou pior, a gente tem um problema com o irmão, aí ao invés de tratar com o irmão, a gente vai para um outro irmão, que não tem nada a ver com a história, e diz, ei meu irmão, não sabe o que foi que fulano de tal falou para mim. Estou chateado com ele. Aí esse irmão muito espiritual, né? Diz assim, foi mesmo? Ao invés de dizer, meu irmão, não quero nem saber. Vá lá tratar com ele. Mas aí é muita santidade, né, pastor? A gente quer saber o que aconteceu. Irmãos, não é assim que a gente trata os problemas. Você acabou de ganhar. Quando você faz isso, interessante, o texto lá de Provérbios diz, tem 6 coisas que o Senhor odeia, a 7ª o Senhor abomina, criar contenda entre os irmãos. Você quer entrar nessa lista aí? A lista de 6 coisas que o Senhor odeia já é ruim o suficiente, mas você quer na que ele abomina. Você gosta de esportes radicais, né? Quer entrar nessa lista mesmo? Porque na hora que você chega para um irmão e vai compartilhar, né? Porque não é fofoca, diz que crente não fofoca, compartilha, né? Oração. Aí você vai compartilhar. Compartilhar o quê? O que o outro fez com você. Você acabou de ganhar um aliado. Você acabou de fazer aquilo que a Bíblia chama de partidarismo. E Deus trata disso de uma forma muito pesada na sua palavra. Não queira entrar nessa lista daquilo que o Senhor abomina, porque isso é gerar contenda entre os irmãos. Como assim? Já bastava a sua contenda, agora você criou uma outra contenda, porque você ganhou mais um. Ah, pastor, mas é o meu melhor amigo. Mas o seu melhor amigo também tem um melhor amigo, ou uma melhor amiga. E quem é que vai falar? Ele vai falar para uma outra pessoa, muito provavelmente. Aí você vai ganhando aquilo que não tem nas igrejas evangélicas, que é fofoca. Ainda bem que não tem nas igrejas evangélicas. Mas vamos dizer que tenha, né? Vai. Pois é. É isso. Comunhão, irmãos, é tratar os seus problemas. Isso aqui se chama uma maldição, porque um vai falando para o outro, que vai falando para o outro, que vai falando para o outro. Quando, na verdade, você deveria ter sido crente o suficiente para parar o problema em você e chegar para o irmão e tratar. Mas dá muito trabalho. Perseveravam. Ah, pastor, mas isso já está ficando meio chato. Tudo é perseverar? É. Mas dá trabalho mesmo? Dá. Mas vale a pena, irmãos.
Amanhã a gente vai falar dos efeitos que isso trazem, que são maravilhosos. A gente vai falar de uma comunhão linda que a gente vai ver entre esses primeiros cristãos. Mas até que isso aconteça, eles perseveravam. A comunhão no partir do pão, na oração. A marca de uma igreja bíblica é uma igreja que ora. Nós precisamos, irmãos, de oração exatamente para que a gente possa perseverar. Porque perseverar no meio dos conflitos, perseverar no meio de uma igreja que gostaria que as coisas fossem diferentes, mas lá é só pregação. Perseverar no meio daqueles irmãos que são difíceis de aguentar. Perseverar em termos de ter que resolver os próprios problemas e não simplesmente colocar debaixo do tapete. Só é possível através da oração. Irmãos, uma reunião de pessoas pecadoras, que é a igreja, só acontece por conta do sobrenatural. E o que é o sobrenatural, pastor? É aquele negócio impressionante que todo mundo fica vendo. É a perseverança. Através da oração. Não deixe de orar pela sua igreja. Não abra mão da oração na sua igreja. Uma igreja bíblica, a marca de uma igreja bíblica é que ela ora. Ah, mas a gente tem um culto lá, no culto a gente ora, a gente agradece. Amém, graças a Deus por isso. Mas além disso, você ora pela sua igreja. Você sabia que o seu pecado afeta a igreja como um todo? E a sua santidade afeta a igreja como um todo? É. Porque é uma comunhão. Então nós precisamos de oração para esse sobrenatural. A gente precisa da graça de Deus. A oração é quando a gente entende que nós não podemos e é Deus quem faz a sua obra. Não deixe de orar, irmãos. Ah, pastor, mas é cansativo orar. O que eu vou falar? Eu vou falar que você tem que perseverar. Ah, pastor, mas eu começo a orar e aí eu começo a pensar nos boletos. Começo a pensar na fatura do cartão de crédito, começo a pensar no jogo do futebol, começo a pensar em tanta coisa. Eu só não penso na oração, pastor. Aí, às vezes passou 10 minutos e eu ainda não comecei a orar. Bem-vindo. Quando eu vou almoçar com a minha família, já aconteceu algumas vezes. Quando eu disse para minha esposa assim, meu amor, agora a gente vai orar. Aí ela disse, você acabou de orar. Não. Foi mesmo, foi. Você acabou de orar. Eu não percebi não, pois agora a gente vai orar. Antes eu só falei alguma coisa. Às vezes a gente é assim. Às vezes a gente tem que orar, como diziam os puritanos, até orar. Sabe o que é orar até orar? É você perseverar até você entrar em comunhão com Deus. Até você entender e ter concentração naquilo que você está falando. Persevere na oração. Não desista de orar, meu irmão. Não desista. Porque se você desistir de orar, se eu desistir de orar, então é melhor desistir de tudo. Porque é a oração que nos sustenta. Não desista. Ah, mas eu consegui só 10 minutos hoje. Deus seja louvado. Continue assim, meu irmão. Tente mais 10 minutos amanhã. Ah, mas Lutero orava 3 horas. Graças a Deus por Lutero. Aí você já quer começar em 3 horas? Às vezes a gente já quer, né? Não, pastor, eu quero ser como Lutero. Meu irmão, ore seus 10 minutos. Comece com os 10 minutos. Porque você fica nas 3 horas de Lutero. Aí quando você não consegue seus 10 minutos, aí você fica frustrado. Ah, pois eu não vou mais nem tentar. 15 minutos de oração, 15 minutos de leitura bíblica. Persevere. Persevere. Não desista de orar. Se você desistir de orar, você já desistiu de tudo.
E é isso que nós não podemos fazer, porque a primeira marca de uma igreja bíblica é que ela tem consistência, que ela persevera. A segunda marca de uma igreja bíblica é que ela tem o seu ensino, que ela não abre mão dele, do ensino da palavra de Deus. A terceira marca da igreja bíblica é que ela tem comunhão com os irmãos, e que os irmãos não abrem mão disso, que eles tratam os problemas entre si, e que a comunhão é mais do que alguns eventos. A comunhão é tratar os seus próprios problemas e permanecer juntos, dividindo a vida uns com os outros. E a outra marca de uma igreja bíblica é que ela não deixa de orar, ela não deixa de entender que tudo isso só é possível pela graça de Deus e que nós não conseguimos sozinhos. Irmãos, a única forma de nós sermos uma igreja bíblica é perseverando. Então, quando você estiver pensando em desistir, pensando em abrir mão de tudo isso, pensando em desistir de ouvir a mensagem porque os cachorros começaram a latir, você persevera. Quem não estava ouvindo agora passou a ouvir, né? Pois é. Mas você persevera. Porque não existe um mundo ideal. Não existe a igreja ideal. Nem entre lá, porque ela vai deixar de ser ideal na hora que você, pecador, entrar lá. O que existe é um lugar de uma reunião de pecadores redimidos que lutam para obedecer a Deus. Isso é a igreja, que não desiste, que persevera. Essa é a igreja bíblica, essa é a igreja que adora a Deus, que agrada a Deus. É a igreja que persevera. Marque essa palavra na sua Bíblia. Perseverável. Quando você estiver a fim de desistir de qualquer coisa, lembre-se de que você precisa perseverar. E ter consistência. E que a igreja não é um conjunto de eventos impressionantes. A igreja é um lugar em que eu persevero e domingo após domingo, semana após semana, porque foi isso que Deus mandou na sua palavra e que eu tenho que fazer. Vamos orar. Grandioso Deus, todo-poderoso Pai, louvamos a Ti e agradecemos mais uma vez, porque o Senhor nos dá a Tua palavra, nos ensinando, ó Deus, que essa igreja de Atos é uma igreja que persevera. Que o Senhor nos dê a Tua graça, ó Deus, para perseverarmos no meio dos conflitos, das dificuldades, das pressões, e que venhamos a resolver os nossos conflitos, que venhamos a perseverar, ó Deus, como uma igreja que agrada a Ti. Ó Deus, nos ajuda a termos as marcas dessa igreja bíblica. Nós te pedimos em nome de Jesus, o Senhor da Tua igreja. Amém.